E aí, galera do segundo ano, né? Espero que vocês possam estar bem aí, espero que vocês possam estar em casa, tá bom? Assistindo as aulas, aprendendo, aumentando aí o nível de conhecimento, né? Porque logo, com fé em Deus, a gente vai estar de volta às nossas aulas, tá bom? E como vocês sabem, hoje o nosso contexto é justamente de história da arte, né? Vai falar um pouquinho sobre essa questão aí da história da arte e hoje eu escolhi um tema muito propício aos acontecimentos atuais e ao momento atual em que o mundo está passando, né? Principalmente lá os Estados Unidos de América, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar sobre as manifestações e a arte produzida pelos afro-brasileiros, tá bom? Sobre essa origem da produção artística afro aqui no nosso país, tá bom? Então a gente vai começar desde lá do contexto em geral, né, dessa vinda dos negros para cá, né, cerca de 4 milhões de negros foram comercializados no famoso mercado aí de escravos que surgiu aí no começo do processo de colonização, né, quando os portugueses viram que não seria tão fácil colonizar os nossos índios e resolveram trazer os negros da África, tá bom? Então vamos lá, galera. Então, a cultura de vários países da África, né, foram justamente trazidas para o Brasil, né, durante todo o processo de escravidão que ocorreu no contexto aí de quando o Brasil ainda era colonizado por Portugal, né, quando o Brasil ainda era uma colônia portuguesa, tá bom? Aproximadamente 4 milhões de pessoas, né, 4 milhões de negros, né, de todas as etnias, de todos os grupos linguísticos, né, de vários tipos de cultura, né, foram colocadas nos navios negreiros e vieram para cá forçadamente, né, para serem escravos aqui em nossa terra. Até o processo de abolição da escravatura, né, até os dias de hoje, né, você tem aí o maltrato histórico em relação à figura do negro, né, em relação ao tratamento dado à população afro-brasileira, né, a gente tem aí o racismo evidente em muitos setores da nossa sociedade, né, vocês estão vendo agora aí esse último caso aí de racismo, né, de opressão à figura do afro, né, quando eu falo afro, eu falo nessa questão geral, né, nos Estados Unidos que tem todo um contexto racista. Porém, né, a gente está trabalhando justamente essa questão da cultura aqui no Brasil. Então, essa cultura é muito diversificada, né? O Brasil é um país extremamente mestiço, né, onde a nossa população ela é um pouco de tudo, né? Ela é um pouco do português, ela é um pouco indígena, ela é um pouco africana, por quê? Porque houve essa mistura, né, de raças aqui no Brasil, então a gente não pode atrelar apenas a uma questão, uma etnia apenas, a gente tem uma mistura de cor, de raça, de pele, de tudo, tá bom? Então galera, a arte africana ela vai ter os primeiros índices, né, de aparição dessa produção artística em Tessale e Enede, tá bom? Que é justamente no Saara, na Argélia, beleza? E rica nessa tradição, como a questão dos mitos históricos, a religiosidade, a filosofia, né? Todo um berço cultural que foi escondido, né? Porque como é que eu vou escravizar um continente onde tem uma produção cultural exacerbada, né? É até motivo de observar que as primeiras universidades do mundo surgiram em Tumbucutu, né? Que era uma cidade justamente do reino de Gana, tá bom? Então imagine aí essa questão, né? Então a arte estava ligada justamente a esse cotidiano primitivo, né? Que existia lá na sociedade africana, né? Foi ignorada durante muitos séculos, né? E só vai ganhar destaque no fim do século XIX, né, quando o cientista Charles Darwin, né, vai falar justamente dessa questão da origem, dessa produção artística das sociedades africanas, tá bom? Então você vai ter aí a influência do expressionismo e a questão do cubismo na arte, ligada a essa produção aí da arte africana, né? Vocês podem ver, existem vários modelos de máscara africano, né? Que são justamente muita expressão cubista, né? Tá ligado muito a esse contexto do cubismo, tá bom? Então, a pintura africana, galera, ela se caracteriza em quê? Né? A questão da decoração e da ornamentação,
tá bom? Ela tem o objetivo de passar valores étnicos, então você conhece uma etnia africana justamente pela produção artística dela, né? Elas deixam claro, né, nessa produção artística os seus valores, os seus bens, os seus desejos, né? Essa representação ela é muito ligada a essa questão religiosa e às tradições morais estabelecidas nessas sociedades, né, africanas, nessas etnias africanas, né? Então você tem aí a pintura de tecidos, você tem uma característica muito marcante que é essa pintura corporal, né? Uma das tribos que se destacam nessa questão da pintura corporal é a tribo Musim, né? Que fica localizada justamente na Etiópia, né? Então ela se destaca pela sua pintura corporal ser tão bem delimitada, né? Ser tão bem uma beleza em si, né? Então você tem esse destaque aí. Galera, já a escultura, né? Antes de a gente entrar nessa questão da arte africana influenciando aqui o Brasil, a gente está trabalhando esse contexto geral de arte, tá bom? Principalmente essa arte produzida aí no continente africano pelas etnias africanas, tá bom? Então a gente tem aí, né, a deformação na escultura, né? A gente tem a deformação de figuras, né, a abstração, né, o desejo de diversificar, né? A gente tem aí a diversidade de materiais que é usado nessa escultura, né? Se destaca justamente o ouro, o bronze, a madeira, o marfim, né? Então dá para entender o porquê dessa colonização tão pesada no continente africano, né? Então você tem aí nessa escultura representação justamente do dia a dia, você tem figuras mitológicas, você tem animais, né, cenas ligadas às tradições da comunidade africana, né? Você tem a ideia de membros dessa comunidade que morreram, que são reproduzidos nessa escultura, né? Você tem reprodução de parte de corpos, né? Uma sociedade muito que representa essa questão, né? Que alimenta muito essa representação aí de parte do corpo humano, é a sociedade nigeriana, né? Um dos países da África, né, que se destaca aí nessa produção de tentar reproduzir cabeça, membros superiores, membros inferiores, né? E aí você tem nesse contexto as máscaras, né? As máscaras africanas que eram usadas em muitas manifestações artísticas e religiosas, né? Você tem ela numa diversidade de estilo, em uma diversidade de formas, né? Ela funcionava justamente como disfarces místicos dentro da cultura africana, né? Usadas em rituais, em cerimônias diversas como casamento, nascimento, iniciações, né? Essa questão da iniciação nas etnias africanas ela é muito importante, né? Para que para a criança se torne um homem, né? Para que a menina ingresse, né? Então você tem essa produção aí, né? Essas máscaras sempre têm um significado político e étnico, né? Justamente essa produção, e geralmente elas são feitas do marfim, né? Do bronze, né? De terracota, né? E principalmente da madeira, tá bom? E aí ela vai ganhar, vários coloridos, várias ornamentação artística, né? Justamente isso. Uma máscara que chama muita atenção é a máscara da Shower, né? Que é feita justamente no Congo, beleza? Então é esses aspectos aí, galera, que a gente tem que tratar, né? Sobre essa questão das máscaras africanas. Outro ponto também a se tratar é as formas das máscaras africanas, né? Essas máscaras africanas têm justamente formas de animais, né, que se caracteriza na questão zoomórficas, tá bom? Né, porque que é a ideia do homem com animal, retrata animais, né, ou formas dele, lembra o que? Lembra aí máscaras com forma humana e antropomórficas, porque retratam também o homem na figura de animal, tá bom? Há uma mistura da feição animal com a feição humana, né? E o estilo dessas máscaras segue justamente ao cubismo, né? Essa questão das formas geométricas deformadas, e sem contar também que insere essa questão do naturalismo, né? Que é a busca da a busca da similaridade, né? Com as formas da natureza, né? Eles associam essa questão aí, tá bom? Então, galera,
Hoje a gente vai ficar por aqui, né? Porque eu já dei um contexto geral aí a vocês sobre o que é a produção artística africana. E na próxima aula a gente vai ingressar a fundo sobre essa influência artística africana na nossa sociedade brasileira, tá bom? Então, galerinha, até a próxima aula, beleza?